Olá, pais, mães, cuidadores. Vocês estão no Cacarecos do Dia e esse é o nosso primeiro episódio aqui. Estou muito feliz de estar dando início a esse movimento em prol das crianças, pela causa das crianças, junto com vocês. Nesse primeiro episódio, eu queria poder falar um pouco sobre a questão do sono da criança. Nós sabemos que há uma interferência das telas no sono, assim como o uso excessivo de videogames, smartphones, tudo aquilo que vai, de certo modo, atrapalhar o sono da criança. Então, antes dos 5 anos, são necessárias mais ou menos ali 11 horas de sono acumulado. Caso contrário, há riscos para a saúde. Isso pode atrapalhar na escola. O essencial é explicar à criança para que serve dormir. E eu já adianto, se você acha que seu filho é pequeno demais para entender, explique mesmo assim, sabe, de forma simples. E pouco a pouco vocês verão os resultados. Parece até ilógico ter que explicar para alguém o que é dormir, mas é preciso lembrar que as crianças estão começando a vida agora. E somos nós que fazemos essa transmissão da vida para as crianças. Dormir serve, antes de tudo, para descansar o corpo, após um dia inteiro, descansar as pernas, os braços, os olhos, todos os músculos. Dormir também ajuda a memorizar os aprendizados do dia a dia e a organizar as lembranças para poder recordar depois. Dormir também permite que a criança cresça. Durante o sono, os ossos podem crescer e o corpo se alongar. Isso me faz lembrar uma coisa. Meus avós, meus pais diziam que quando a gente sonha caindo, é porque nós estamos crescendo. Vocês passaram por isso também? Também ouviram informações assim? Vários pontos são importantes para ajudar o seu filho a pegar no sono. O primeiro é não perder, entre aspas aqui, o trem do sono. Parece clichê, mas é essencial observar quando, após o jantar, ali a criança começa a esfregar os olhos, quando eles ficam vermelhos e o movimento do corpo vai ficando, de certo modo, mais lento. Nesse momento é hora de agir. Escovar os dentes e ir para a cama. Se esse trem passar, o organismo fará um esforço para se manter acordado e a excitação, assim como a irritabilidade, vão aparecer. Mas nós também precisamos pensar como o ritmo da nossa casa vai acontecendo durante o dia. Não é de se esperar que uma criança aceite dormir às 8 horas, quando toda a casa, as pessoas que moram na casa ainda estão se movimentando, estão trabalhando, estudando, vendo coisas no celular, na internet, na televisão, enfim. Quando ainda há um movimento muito grande dentro de casa. É como se a criança precisasse ir dormir mais cedo, porque ela é pequena, e isso gera para ela um senso de injustiça. Então, ser pequeno é desvalorizante. Ao invés de entender como os pais querem, nossa, você é pequena, você tem que dormir cedo e tudo mais, a criança muitas vezes olha por um outro lado. Por eu ser pequena, eu preciso obedecer, mas os adultos ficam acordados até tarde. Então, não é também deixar que a criança durma na hora que ela quiser ou durma muito tarde. Essa não é a questão. Mas eu estou sinalizando aqui sobre o dormir muito cedo, quando todos os que vivem naquele ambiente não estão dormindo muito cedo. Então, é algo que precisa ser construído naquela casa e é preciso explicar para a criança, olha, quando você vai dormir mais tarde, você tem que acordar cedo, por exemplo, se ela estudar pela manhã, para ir para a escola. E aí você vai acordar mais cansado para ir para a escola. Você vai passar o dia inteiro irritado, não vai conseguir brincar com os colegas,
não vai conseguir ficar bem na escola, né? E isso vai ter resultados. Bom, e às vezes é preciso deixar mesmo que a criança durma bem tarde, porque ela precisa experienciar no próprio corpo o que é o cansaço de uma noite mal dormida. Esse movimento que é corpóreo traz também um ensinamento para ela. Eu estava lendo recentemente um livro do filósofo Byung-Chul Han, onde ele fala sobre a ritualística. E eu quero escrever um artigo sobre a ritualística na infância. Se a gente vai pensar o sono na infância, não deveria ser só na infância. Mas pensando nesse sono na infância, é preciso que haja uma ritualística. O que é uma ritualística? É um passo a passo para que algo aconteça. É preciso que os pais ajudem a criança a criar esse ritual. Então, naquele momento ali, ela guarda os brinquedos, ela toma banho, come alguma coisa se ainda for preciso, coloca a roupa de dormir e aí vai se despedir. No interior a gente pede a benção, né? Antes de dormir. E aí a criança, enfim, pode fazer esse movimento ou não, se não for a crença dos pais, mas se despedir, dar boa noite. Algumas crianças vão requerer que os pais contem histórias, e isso pode ser feito, né? Ela mesma também pode, se já souber ler, ela pode pegar um livro para ler e ficar naquele momento mais consigo mesma, assim como ela também pode pegar um livro de figuras e ficar passando o livro dentro do quarto dela. E essa ritualística não é só para dormir, também precisa ser ao acordar. Todo dia a criança precisa acordar naquele horário, se for possível, né? Para que ela possa ir para a escola e tudo mais. Às vezes ela vai acordar mais cansada, é preciso ter paciência também. Lembrem que a criança está experimentando o ser humano, né? Vivenciar a humanidade há poucos anos. Você já tem muitos anos nessa estrada. Precisa um pouco mais de paciência, porque as crianças acordam mais sonolentas. Então, com um ritmo que se chama ritmo circadiano bem ajustado, o adormecer da criança pode se tornar um pouco mais fácil. Algumas pessoas têm usado a melatonina para poder conseguir ter esse momento de indução ao sono. Mas a gente precisa pensar que é mais um medicamento para coisas que são básicas e que nós conseguimos fazer sozinhos se soubermos nos reorganizar. Adormecer deve ser um ato de autonomia e de independência para a criança. Isso permite que ela experimente um vazio e uma solidão também. Isso é importante, esse momento dela sozinha, para que ela tanto possa entrar no ritmo do sono, quanto é importante para o seu desenvolvimento psíquico. Algumas crianças têm sonhos recorrentes ou medo de dormir por conta dos pesadelos. Você pode perguntar para a criança o que assusta no sonho. Geralmente é um animal, um monstro ou um fantasma. Depois você pode perguntar quem poderia vencer esse vilão. A criança diz, por exemplo, uma espada mágica, uma bola de fogo, o papai, a mamãe, qualquer coisa. E é muito importante que essa solução para vencer os monstros do sono venham dela e não de você. E você pode dizer que essa ferramenta que vai ajudá-la a vencer os monstros que aparecem no sonho vão estar junto dela quando ela adormecer. Isso me faz pensar quantas e quantas vezes nós escutamos canções de ninar como Boi, Boi, da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Quantos pais chegam na clínica também trazendo o incômodo de não conseguirem fazer os seus filhos dormirem no próprio quarto. Nesse momento, eu queria convidar vocês que estão me ouvindo a escreverem sobre isso. Como eram as noites de sono de vocês? Vocês conseguiam dormir bem? Como era para vocês verem os pais continuarem a vida enquanto vocês tinham que ser obrigados a dormir? Quem lhe botava para dormir? Era seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio? Quem estava nesse momento
com você ao adormecer? Você tem lembranças disso? Você tem tido dificuldades com seus filhos em relação a esse estado de adormecer? Então escreve para a gente, para que nós possamos juntos descobrir novas possibilidades de resoluções, ou mesmo de entendimento do que se passa com os nossos filhos. Nem tudo será resolvido do dia para a noite, mas quando a vida é partilhada, ela se torna mais fácil de ser vivida. Se você quiser escrever sobre isso, mande um e-mail para cacarecosdodia@gmail.com. No título do teu e-mail, escreva dormir, que eu sei que será sobre esse primeiro episódio. Eu agradeço a todos vocês que escutaram até aqui e até o próximo Cacarecos do Dia.